Isso aí é maior, né? Pai do Senhor, irmãos. Amém. Leitão brusco, parece o bom dia do Mourão, né? Bom dia! Irmãos, nós vamos iniciar nossa segunda aula desse módulo, Epístolas Gerais. E antes de nós continuarmos de onde nós paramos, eu quero fazer só uma breve revisão do que nós vimos até agora. Eu não sei a página, eu vou olhar aqui agora. Eu sei que nós paramos para começar o capítulo 2. Deixa eu confirmar aqui a página. Poxa. Exatamente, página 12. Nós paramos na página 12, nós vamos continuar agora na página 13. Não, página 12, lá no final, né? Item 3, exatamente. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Elias, quando eu tiver no laço, quiser virar para lá e dar uma crescida na tela. Vamos aqui, irmãos, bem ligeirinho, para nós continuarmos de onde a gente parou. Quem faltou a aula passada, dos que estão aqui? Não, é para... Disciplina ela. Não, pelo contrário. É repreendido, vamos dizer. Disciplina. Pelo contrário, é porque eu vou dar uma caprichada então na revisão, já que tem aqui alguns faltantes, tá? Amém, oi, viu? Ó, irmãos, acertei a lista. Quero cumprimentar também o pessoal dos núcleos aí. Vamos aqui, irmãos, ó, pra gente não perder tempo, porque tem muita coisa pra gente falar. Nós começamos dizendo que o módulo que nós vamos estudar, claro, é Epístolas Gerais, tá? Nós vamos já ver por que esse tema, por que esse nome que essas epístolas recebem. De gerais, essa nomenclatura. Na sua apostila aí, meus irmãos, na primeira página, página 3, eu acho, é a página que inicia, de fato, o conteúdo. Página 3, ele começa falando do fundo político, certo? Depois com calma você vai ler que o autor dessa apostila ele tem um cuidado de falar do fundo político, nós vamos ver o fundo religioso, para poder nos ambientar o que estava acontecendo quando essas cartas foram escritas. Eu mencionei na aula passada que as epístolas gerais, a grande maioria delas foram escritas no finalzinho da década de 50, 58, 59, o começo de 60 até o ano 69, tá? Foram todos dentro dessa década, entre 59 e 69, com exceção de 1º, 2º e 3º João, que foram escritas lá no ano 90 pelo apóstolo João. Nós vamos ver que nessa década, entre 59 e 69, o que estava acontecendo na política era que o evangelho ele sofria uma certa hostilidade dos imperadores, tá? Os imperadores daquela época eles começaram a perseguir o cristianismo porque inicialmente eles achavam que o cristianismo ele era apenas uma sedição, era apenas uma divisão do judaísmo. Mas a partir do momento que eles começaram a entender melhor as doutrinas que o cristianismo pregava, eles viram que era como se fosse um perigo para o império, mas também por não conhecer a doutrina cristã, porque eles achavam que pelos cristãos dizer que esperavam um libertador, que esperavam um reino superior, aquele reino que seria superior ao reino humano, eles entendiam que isso era uma afronta ao próprio Império Romano, que era um perigo ao Império Romano, como se os cristãos quisessem usurpar o poder, tomar o poder. Então, o que a apostila aí vai nos advertir em relação à religião versus política, é que inicialmente o cristianismo ele tinha liberdade, os cristãos eles tinham liberdade para cultuar o seu Deus, mas a partir do momento em que eles perceberam o discurso cristão, eles ficaram com medo, por não conhecerem as doutrinas. Eles achavam que os cristãos, por não se dobrarem ao imperador e dizerem que eles só reconheciam em Jesus o seu Deus, o seu Senhor, e esse Senhor, a nomenclatura de Senhor é o mesmo pronome de tratamento dado ao imperador romano, eles diziam, poxa,
Esses homens eles não reconhecem o imperador como Senhor, não. Então, eles são dignos de punição. O Império Romano, eles diziam: vocês podem cultuar o Deus de vocês, contudo que também respeitem os nossos. Podem ter o Deus de vocês, contudo que não tirem do imperador também a divindade. Alguns imperadores romanos traziam para si e exigiam ser reconhecidos como um Deus. Então, quando os cristãos diziam: não, nós não vamos nos dobrar a esse Deus humano. A esse Deus humano. Felipe, troca aqui, Felipe, por favor. A esse Deus humano, os imperadores o Império Romano passou a perseguir os cristãos. Esses motivos são esses que eu acabei de listar. Eu quero aqui deixar destacado imperadores como Nero e Domiciano, que realizaram grande perseguição aos cristãos. Dessa forma, a antiga tolerância que o império antes dava aos cristãos a fazerem culto tornou-se a uma cruel e hostil perseguição. É interessante a gente ter isso em mente, porque hoje nós vamos ler e estudar o começo da carta, da epístola de Pedro. Pronto, Alice. Então, esses dois imperadores, Nero e Domiciano, eles foram um dos principais perseguidores do cristianismo. Hoje, na epístola de Pedro, que nós vamos ver, Pedro morreu sob o império, sobre o governo do imperador Nero. Nero perseguiu os cristãos e martirizou Paulo e Pedro, tá? Então, eu quero deixar destacado esses dois imperadores aqui como um dos principais perseguidores ao cristianismo. Como era formada a igreja cristã primitiva? Não sei se vocês lembram, e eu falei na primeira aula, que inicialmente o cristianismo ele foi primeiro difundido, e os cristãos eles basicamente se resumiam inicialmente. Vou pegar o outro. Tem que pegar com